Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos trabalhar um pouquinho essas promessas de Deus na sua palavra para nós. Eu quero lembrar, enquanto você procura aí, no sábado à noite ainda os jovens se reúnem aqui às 20 horas. No próximo domingo pela manhã estaremos juntos também às 9 da manhã e às 19 horas com 2 cultos da família. E já vamos trabalhando com fé e amor. Nós estamos já anunciando de antemão, nós estamos trocando de endereço. Bem provável que no dia 23, no dia 19 seja o último culto aqui. E no dia 23 nós já estejamos no endereço novo. Então fique ligado nas redes sociais e a gente vai estar anunciando. Amém? Nós vamos para Dorival de Oliveira, na parada 77, depois do viaduto da 118, entre a primeira e a segunda sinaleira, né? Ali nós vamos estar localizados a partir do dia 23. Agora, amanhã, as irmãs têm uma reunião. Vai ser bênção, as mulheres amanhã se reúnem. E no dia 25, elas também têm uma reunião com janta, um momento precioso de comunhão. E a pastora Bia já tem os convites lá atrás para quem depois deseja levá-los, né? E está convidando uma amiga para participar. Tenho certeza que vai ser bênção. E já vai ser com certeza no novo endereço. Amém? Então esteja orando por nós em tudo. Amém? Hebreus capítulo 13, no versículo de número 5. Eu quero ler a última estrofe do versículo. Diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Essa é uma promessa de Deus para nós. Muitas pessoas vivem atribuladas porque elas ainda não compreenderam a grandeza de Deus e como esse Deus deseja estar conosco no nosso dia a dia. Quando nós lemos o final do Evangelho de Mateus, as últimas menções que Jesus faz, no capítulo 28, lá no versículo 20, ele vai dizer assim: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa de Deus. Ele diz que estaria conosco todos os dias. Isso significa tanto em dias bons, como em dias não tão bons, tanto na nossa alegria, quanto nas nossas aflições. Ele estaria presente em nós todos os dias. Então eu quero falar nessa noite sobre isso, preciosas promessas de Deus para o nosso dia a dia. E é por isso que a gente precisa conhecer esse Deus, que dia a dia deseja manifestar-se na nossa vida, de uma forma que você possa viver em segurança, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das batalhas, você possa ter a confiança no teu coração, de que Ele peleja por você. Amém? Agora, você imagina Deus falando isso: ó, de maneira alguma te deixarei. Você percebe que a nossa mente às vezes nos leva a perceber, ou tentar, nos fazer achar que em momentos Deus nos abandona. Deus não nos abandona. Aquilo que Deus estabeleceu é eterno. Amém? E Ele está dizendo aqui: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então isso reforça no nosso coração que nós precisamos, em vez de vivermos uma vida cheia de
ansiedade, de inquietudes, é ter paz no nosso coração e a certeza de que Deus está conosco todos os dias. E todos os dias significa todos os dias. Então diga comigo: Deus, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Esta é uma convicção que nós temos que deixar o Espírito de Deus vivificar dentro de nós, para que a gente não acorde e não fique com aquela percepção de que porque alguma coisa não saiu certo, como planejamos ou como gostaríamos, é que então Deus nos abandonou. Não. Se alguma coisa não deu certo, ou alguma coisa não se realizou como projetamos, talvez alguma lição Deus quer nos ensinar, mas Ele presente está conosco todos os dias. Essa é uma promessa dele, e eu e você precisamos usufruir disso, desta confiança, desta certeza de que Ele está todos os dias conosco. Amém? Tem outra promessa preciosa de Deus, está em Isaías 41. Abra lá para você ver. Isaías capítulo 41. Deus vai falar para um povo que estava aflito naquele momento, estava preocupado. Isaías 41, 10. Olha o que ele vai dizer assim, ó: não temas. Eu já falei e gosto de repetir isso, porque quando Deus fala algumas coisas e as repete, é porque de alguma forma Ele deseja que o nosso coração absorva isso. E às vezes precisa ser repetido, porque na mesma condição nossa como pais, e a gente repete às vezes algumas coisas para os nossos filhos, até eles absorverem aquilo, da mesma forma Deus precisa também fazer conosco. Então na Bíblia você encontra de Gênesis até Apocalipse 365 vezes a palavra não temas. E quando a Bíblia fala não temas, Ele está dizendo não tenha medo. Então Deus, quando criou o homem e projetou todas as coisas, dentro da sua palavra consta não temas para cada dia da nossa vida. Ou seja, é para você acordar e olhar na tua oração a Deus e Ele te dizer: não temas os problemas e adversidades que se levantarão, eu estou contigo todos os dias, eu estou presente na tua vida todos os dias. Então esse não temas é um encorajamento, sabe? Quantas vezes nós dizemos para os nossos filhos, quando eles vão para o colégio, quando eles vão para um trabalho, quando eles vão para uma entrevista de trabalho, de emprego, quando eles vão numa faculdade, ou até mesmo, no currículo normal das aulas, quantas vezes você diz para o filho: vai lá e não te esqueça, o pai está contigo, vai dar tudo certo. Quem já falou isso para um filho? Vai lá na entrevista, manda ver que Deus é contigo e o pai está orando por você, o pai está contigo. E eu tenho certeza que quando nós dizemos isso para os filhos, isso é uma força encorajadora que entra dentro do coração deles. Amém? Na mesma questão de Deus conosco, Deus como Pai, que é uma dificuldade que muitos têm de vê-lo e de enxergá-lo dessa forma. Mas a Bíblia vai dar vários nomes para Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus se revela a Abraão, Abraão conheceu Deus como Yahvé, que na sua tradução quer dizer o eu sou, aquele que criou todas as coisas, o Elohim. Mas quando Deus vai falar com Moisés, Moisés conheceu Deus como El Shaddai, um Deus todo-poderoso,
Quando Josué começa a ter uma intimidade maior com Deus, ele estava vivendo a sombra de Moisés, e Moisés sai de cena, e ele começa agora a ver coisas como Moisés viu, usufruir de coisas como Moisés usufruiu, e ele passou a ver Deus como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Porque Josué era um homem de guerra, era um soldado de Moisés, e ele estava sempre à frente das batalhas. E então quando Deus se revela para ele, Deus diz para ele: sabe por que você venceu? Porque eu estava na tua frente, eu levava a bandeira da conquista. Então cada significado, cada nome que se tinha no hebraico para Deus, nas suas gerações, nos seus tempos. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, e os discípulos agora, uma geração nova precisa conhecer Deus, Jesus vai ensinar agora algo diferente. O que ele vai dizer sobre Deus? Quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Jesus diz: assim como Pai nosso. Olha o que Jesus está mostrando nessa qualidade. Quando você tem um pai próximo de você, e um pai que te protege, um pai que cuida de você, um pai que investe na tua vida, um pai que não te deixa faltar nada. Essa era a transmissão que Jesus estava mostrando agora. E no Evangelho de Mateus ele vai citar diversas vezes a palavra Pai. E ele está mostrando isso agora para a humanidade, que o Deus que muitos judeus conheceram de muitas maneiras e muitas formas, agora se manifesta na condição de Pai. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer o Abba, aquele que criou. Eu não sei para você, mas para mim mudou a minha vida quando eu entendi isso. Quando eu comecei a ter essa percepção de Deus, não como um general, não como alguém sentado num trono com um cajado na mão esperando eu errar para me corrigir, mas na figura de um pai. Então o autor dos Hebreus, quando escreve dizendo: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Aí você começa a linkar: qual é a figura de um pai? O pai não abandona o filho. O pai vai atrás do filho. O pai quer a presença do filho. Aí você pega o profeta Isaías dizendo assim: não temas. Este pai deixa registrado na sua palavra 365 vezes a mesma palavra: não temas. Esse pai está dizendo para você, para mim: Maurício, você vai acordar, talvez será um dia difícil, terá lutas, terá adversidades, mas de antemão eu estou dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Amém? Diga comigo: Deus é conosco. Ele é Pai, Ele está conosco. E Isaías então vai dizer assim: não temas. Por quê? Note que tem um porquê ali. Por que que diz, Deus disse: Filipe, não temas? Porque ele vai dizer: porque eu estou com você. Note que Deus, ao mesmo tempo que você lê a Bíblia mostrando que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Elohim, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ao mesmo tempo Ele diz: eu sou o teu Deus. Davi, quando compôs os Salmos 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Note que ele poderia ter dito assim: o Senhor é o pastor da humanidade, o Senhor é o pastor da igreja, o Senhor é o pastor do rebanho de Israel. E em todas as vezes, se ele dissesse isso, ele não estaria errado. Mas ele olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: o Senhor cuida de mim. Há uma identificação pessoal. E Isaías vai falar a mesma coisa: ó, não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, há algo pessoal que está sendo revelado de um Deus que individualmente nos ama,
mas não nos ama com qualquer amor, nos ama com um amor apaixonado de alguém que foi capaz de doar-se para nós. Você encontra isso de uma forma tremenda. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Você sabe que tem momentos na vida que a gente passa por alguns assombros, não é? Parece que não está dando certo, parece que as coisas não estão indo como deveriam, e tu começa a te assombrar. Então note que Deus de antemão, sabendo todas essas coisas, Ele já pré-anuncia dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o quê? Aleluias. Diga comigo: tu és o meu Deus. Qual foi a diferença de homens e mulheres na Bíblia que tiveram uma marca e deixaram um legado? Foram pessoas que entenderam essa paternidade, que viveram isso, como Abraão, como Noé, como Moisés. Você vai percebendo que existia algo ali de identificação, de não ter medo, sabe? De não temer. Então aqui está falando sobre um Deus presente na nossa vida em tempos de desafios. Todos nós encontramos e passamos por vales, por dificuldades, mas o que Deus quer confirmar no nosso coração? Que independente da adversidade, independente da dificuldade que você viva, Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua cuidando de ti. Então Ele diz aqui, né? O não temas, e para mim isso é um estímulo da parte de Deus. E é tão bom quando alguém nos estimula, num tempo que nós vivemos hoje de grandes desestimulação, ou seja, não há um incentivo, há mais pessoas para dizer que não vai dar certo, do que pessoas para dizer que vai dar certo. Você já percebeu ou não? É muito mais agorentos do que aqueles que comemoram o teu sucesso. É assim. Então o que Deus está dizendo aqui com não temas? Ele está dando para nós um estímulo. Então eu acordo todos os dias, e antes de eu estar ouvindo informações do mundo, antes de eu estar ouvindo notícias do mundo, eu preciso ouvir as notícias do meu Pai. E Ele está me dizendo para mim todas as manhãs quando eu acordo, dizendo: meu filho, não temas. Se consegue captar isso? Só essa percepção já muda o nosso dia, porque é um incentivo de alguém maior, que está cuidando de você, que está com amor sobre a tua vida, mas está dizendo: ainda que muitos estejam te agorando, eu estou aqui para te dizer, continua que vai dar certo. Um Deus que estimula. Há um estímulo, mas não de qualquer pessoa, do nosso Pai Celestial. Ah, que Pai maravilhoso! E quando Ele diz eu sou contigo, significa companheirismo. Como é bom quando você tem um companheiro, alguém que compartilha, sabe? Às vezes a gente tem companheiros que querem mais nos tirar, nos sugar, do que nos compartilhar, é ou não é? Mas o que acontece com Deus? Se Ele está dizendo que Ele é teu companheiro, quem é que tem para dar para quem? Somos nós que temos para dar para Deus, ou é Deus quem tem para nos dar? Note a composição das coisas. Então quando Ele está dizendo eu sou contigo, Ele está dizendo eu sou teu companheiro. Em outras palavras, você pode contar comigo. Amém? Um Deus que te estimula, mas também que está dizendo para você: conta comigo. Eu não sei quanto aos pais que tem aqui, mas eu fico feliz quando um filho vem conversar comigo, compartilhar algo,
ainda que seja uma das suas necessidades, e eu posso ajudá-los. Não é assim? Então, quando eu olho para Deus, e Ele está me estimulando a continuar, a perseverar, a não ter medo, ao mesmo tempo eu estou olhando a um Deus que tem todos os recursos, em todas as áreas da minha vida que eu necessito, Ele tem para me dar. Sejam elas na questão espiritual, sejam elas nas questões emocional, ou sejam elas nas questões físicas, nós temos um Pai que tem tudo para os seus filhos. Mas muitos vivem longe, estranhos de Deus, e não conseguem conhecê-lo nessa natureza. Isso transcende a religião, vai muito mais além. Se trata de você te identificar com aquele que te criou, gerou a tua vida. Algumas pessoas não dão importância para as nossas digitais. Qual o propósito de Deus ter colocado em nós digitais? Você pega a palma da mão, você pega os dedos, é uma coisa incrível. Talvez nós no Brasil estamos atrasados, mas é tão legal você chegar no banco e dizer: pai, esqueci o cartão, não tem problema, bota o dedo agora. Você abre a tela, você faz todo o processo, sem precisar botar cartão em lugar nenhum, porque você tem uma impressão digital. E por mais que você procure alguém, você não encontra ninguém que tenha a impressão que você tem aí na tua mão. Ainda que nós tenhamos mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, você é exclusivo de Deus. Amém? Mas você tem que começar a viver e gozar dessa exclusividade com Deus. Tem muitos que ainda não entenderam isso. Vivem atormentados, com medo, preocupados, ansiosos, depressivos, sendo que esse Deus está próximo de nós, desejando nos abençoar. Amém? E Ele vai dizer aqui: porque eu sou teu Deus. E aí Ele vai falar 3 coisas importantes, está dentro do contexto do nosso dia a dia. Ele vai dizer: eu te fortaleço. Se você olhar o capítulo 40 de Isaías, no verso 28, olha o que vai dizer: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se... Um dia uma pastora estava conversando comigo, uma amiga da cidade, e falando: olha só, a gente cansa às vezes para fazer as coisas. E eu ouvi com amor, com carinho, e eu peguei a Bíblia e abri Isaías 40, e eu disse: olha só, a Bíblia diz que o Eterno não se cansa e nem se fadiga. Quando nós cansamos e nos fadigamos, é porque nós estamos andando mais na nossa força e menos na força de Deus. E ela parou e disse: pastor, eu não tinha percebido isso. Às vezes a gente, naquela ânsia de querer fazer as coisas, de querer consertar as coisas, a gente vai pegando fardo e vai ficando pesado, e daqui a um pouco a gente está tão angustiado que a gente teria que ser bênção e não está conseguindo ser bênção nem para nós mesmos. E qual é a razão disso? É que muitos estão cansados porque vivem somente a sua força. Então Isaías, quando vai falar sobre Deus, ele diz: ó, vocês não sabem, vocês não ouviram o Eterno, o Criador dos fins da terra, aquele que deu forma a tudo. Esse Deus, esse Pai não se cansa, Ele não fica fadigado. Nós vamos fazer alguma coisa e nosso físico já logo acusa, ainda mais quando é problema de DNA, data de nascimento avançada, sabe? Aí a gente já tem receio de subir numa escada, tem receio de fazer algumas coisas porque dói as costas, né, Botker? Mas Deus não se cansa, Deus não se fadiga.
Então nós precisamos aprender a andar mais na comunhão desse Deus, na inteligência desse Deus, absolvendo, extraindo o máximo dos seus conselhos, das suas orientações, para que possamos ter o máximo de aproveitamento da nossa vida. Então ele diz aqui: eu te fortaleço. E aí segue aqui dizendo, não se pode esquadrinhar, no verso 28, o seu entendimento. Verso 29, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços exaustos caem. Mas no 31 ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças. Veja que há algo que Deus proporciona na nossa vida que transcende algo natural que possamos viver. Nós precisamos aprender a nos apoiar sobre esse Deus. Salomão, o grande Salomão, quando escreve Provérbios 3, ele vai dizer assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está dizendo? Não te apoie na tua sabedoria, no que tu acha que pode fazer, porque tu vai cansar, tu vai daqui um pouco perder as forças, daqui um pouco tu vai perder o ânimo. Mas coloque a tua fé, a tua confiança, te apoie em Deus, porque é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá ânimo, é Ele quem te dá coragem, é Ele que cuida de tua vida. Exatamente assim. Então ele diz aqui que Ele é um Deus que fortalece. E como é bom você ser fortalecido. Mas ele vai dizer mais. Veja que tem estágios. As promessas do nosso dia a dia. Às vezes um simples fortalecimento está bom. Nos fortalecemos, legal, vida que segue. Mas às vezes é necessário sermos fortalecidos e ainda assim sermos ajudados. Note que desce um pouquinho mais profundo isso. Fortaleceu, legal, ânimo, bora para frente. Mas às vezes, mesmo fortalecido, precisamos ser ajudados. E aí, queridos, é que entra uma coisa chamada humildade. Não é fácil a gente ser ajudado. Às vezes a gente sofre calado, sabe? Porque a gente não quer expor as nossas fraquezas. A gente não quer expor que a gente é humano. E aí nós não percebemos que mais desgastante é do que você aceitar se ajuda. Deus disse: eu não só te fortaleço, eu também posso te ajudar. Como é lindo isso, de um Deus que dá-nos promessas que não vai nos abandonar, não vai nos deixar, nos encoraja, nos incentiva, mas também diz o seguinte: além de ser teu companheiro, eu sei quando você precisa ser fortalecido, e eu sei quando você precisa ser ajudado, sabe? E ajuda, queridos, é um momento. Às vezes você passa por alguma situação e você precisa ser ajudado, é ou não é? Quando filhos casam, às vezes fazem projetos e tudo mais, de repente o pai precisa ajudar, é ou não é? Ajuda é permanente, sim ou não? Não, ela é por um determinado tempo. Você ajuda, né? É como um impulsionamento para voltar a fluir, para voltar a andar. Então você dá aquele apoio, dá aquela ajuda. Note isso, a Bíblia vai dizer em Romanos que o Espírito de Deus, ele nos guia. Pergunto para você, quando nós precisamos ser guiados? É quando estamos enxergando
Por exemplo, você acordou de manhã, céu lindo, maravilhoso, e você precisa ir comprar o pãozinho nosso cada dia na padaria. Aí vai a irmã, né, para o café. Você precisa de guia para ir na padaria, irmã? Não precisa. Agora imagine o seguinte: você acorda e não há condição de você visibilidade nenhuma, zero. Há uma neblina que te encobre. Embora você saiba todos os dias o rumo de cada rua, mas quando você olha e vê aquela cerração, você não enxerga a casa do outro lado da rua. Aí você já diz, não posso sair desse jeito. Quando você lê na Bíblia dizendo que o Espírito de Deus nos guia, significa que tem momentos na vida e ocasiões que nós vamos precisar totalmente da direção dele. Tem momentos que vai fluir, ele vai nos deixar nós irmos, mas tem momentos que você vai ter que dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Não estou enxergando nada, não estou entendendo nada, não estou vendo nada, mas eu ando por fé. Então me conduz, Senhor, me leva. E aqui ele vai dizer que entra num terceiro estágio. Ele diz aqui: te fortaleço, te ajudo e te sustento. Aí você percebe que a promessa de Deus ela é tremenda, porque a questão de sustentar é algo mais profundo. Se trata de dependência total e confiança total em Deus, sem ter aquele anseio, aquela preocupação: será que eu vou ter as coisas? Deus está dizendo: ei, eu cuido de você. Um Deus que se preocupa com o nosso sustento. Mas como assim, pastor Maurício? Eu quero que você vá a Mateus capítulo 6. Ele não só falou sobre isso, ele demonstrou na prática isso. Capítulo 6. Quando vivemos de certos momentos com anseio dentro de nós, com preocupações, olha o que ele vai dizer. E aqui o próprio Cristo está falando no sermão das bem-aventuranças. É como se ele estivesse à nossa frente nesse momento, olhando para nós e dizendo assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A vida é um cotidiano, é um deitar, é um levantar, são atividades, são coisas, são responsabilidades. E ele está dizendo: ei, não andem ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste porventura não valeis mais, ou muito mais do que as aves? Outro dia eu passava ali na 118, e eu percebia que os caminhões que transportam alimentos, eles vão tripidando, e as sementes, os alimentos que estão dentro, a granel dos caminhões, eles não tem como não cair. E na beira do asfalto, as pombas, as rolinhas, estão ali juntando alimento para elas e para levá-las para os seus ninhos. Então, o que eu aprendo com isso? Quando Deus diz que Ele é um Deus que sustenta, significa, Ele vai prover o trabalho, Ele vai prover a tua saúde, Ele vai te dar condição de você sair à luta e trazer para dentro da tua casa aquilo que você necessita. Ele é um Deus que sustenta, e esse sustento significa te dar todas as condições, e é isso que Jesus está falando para o nosso dia a dia. Verso 27: qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que pode resolver os problemas não dormindo à noite, tomando remédio? Você resolve? Jesus está dizendo: não resolve. O que vai resolver? Ele diz: e por que andais assim ansioso? Por que tu está preocupado com o teu dia a dia? Porque as coisas não estão dando certo? Jesus está dizendo: olha para Deus, olha para o Pai, aprenda a te relacionar com esse Deus que dia a dia tem promessas sobre a tua vida. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Verso 29: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha o que Deus está dizendo. Você olha para uma planta e você vê ela desabrochar, crescer, com flores lindas. Ei, você viu como é que estão os ipês aí nas ruas? É o roxo, é o amarelo, é o branco. Você percebeu que coisa linda? Não tem uma folha na árvore, mas é coberto de flor. E Deus está dizendo: ei, sou eu que sustento esse negócio aí. Mas você acha que eu não considero você muito mais importante do que as flores ou as aves? Por que você está assim? Sabe por que estamos assim? Porque não conhecemos o Pai. Por isso que vivemos assim. Por isso nos angustiamos, nos enchemos de tristezas, porque não conhecemos o Pai. E o Pai se revela no dia a dia. Amém? E Jesus segue dizendo aqui, verso 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens do que? O que ele está dizendo? Que a fé é extremamente importante no relacionamento com esse Pai. A maneira com que nós vamos falar, viver com Deus, é por fé. Sabe, queridos, quando eu entro no meu quarto, eu não estou doido falando com as paredes, eu estou falando com o meu Pai. Às vezes eu estou no banheiro, tomando banho, eu estou falando alto, eu não estou cantando para o chuveiro, eu estou falando com o Pai, porque é por fé, e eu sei que Ele está presente na minha vida, eu sei que Ele não me deixou só, eu sei que Ele está presente, trazendo o sustento que nós precisamos. De alguma forma Deus vai agir, sempre nos surpreendendo. Então Jesus diz aqui, ei, preste atenção, verso 32, porque os gentios, e sabe quem é os gentios? Aqui Jesus estava falando para os judeus na ocasião, e Ele está citando nós como exemplo, dizendo: os gentios é que procuram todas essas coisas. Eu disse: Deus, eu não sou mais gentio, eu sou filho. Eu era no passado, não sou mais. Agora eu sou filho, porque Deus diz aqui: quem procura isso, quem anda dessa forma, são os gentios. Mas olha o que ele termina dizendo o versículo: pois vosso o quê? Pai. Diga comigo: Pai. Diga: Pai. Olha o que diz aqui: sabe que necessitais de todas elas. Então ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Sabe o que ele está dizendo?
Em vez de você ficar preocupado se você vai ter dinheiro para pagar as tuas contas amanhã, se você vai ficar preocupado se você vai ter faculdade para dar para os teus filhos no futuro, você vai ficar preocupado se o trabalho vai dar todo o suprimento, se você vai ter dinheiro para comprar o gás agora 110 pila, se você vai ter condição de abastecer o carro porque a gasolina está 7 pila. Você tem que dizer: Deus, eu vivo um relacionamento contigo, não importa se for 10, se for 15, se for 20 reais o litro da gasolina, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor vai suprir as minhas necessidades, vai prover. Sabe, nós saímos de um núcleo, de um sistema onde nossa mente fica bloqueada e temerosa e preocupada com as coisas, quando Deus está te chamando você para caminhar dia a dia por fé com Ele, confiando nele, aguardando Ele, queridos. Meu pai usava um ditado que dizia assim, quando eu me conheci por gente. Quem lembra desse ditado, Veríssimo? Lembra disso? Não me conheci por gente. Eu posso dizer para vocês, quando eu me conheci por gente, já tinha crise, já tinha problema governamental, já tinha situações, e nós estamos aqui. Amém? Nossos pais não tiveram a metade das coisas que nós temos hoje, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus no meio disso tudo. A minha mãe botava um ferro de passar roupa, daquele que abria, lembra, Ayrton? Botava brasa dentro. Quem passou roupa com aqueles ferros? E aí? Hoje o ferro é elétrico e a vapor. Sopra um, já sai passado o negócio. E a gente continua vivendo uma vida insatisfeita. Quem enchia o tonel de água para tomar banho? Quem tinha o tonel ainda com a torneirinha era rico, famoso. Agora entra embaixo do chuveiro e fica cantarolando. Se não desligar o chuveiro, não sai de baixo. Quando você ia tomar um suco, como é que você fazia? Espremer um suco, era tudo na mão. Hoje você toma suco de diversas formas. Bota ali no liquidificador, aperta uma centrífuga, está pronto o suco. Tem uns que tu corta as frutas, bota ali, bota o copo do lado, sai todo o suco prontinho, com bagaço, tudo junto. As vitaminas você toma. Não tínhamos isso no passado. Você começa a olhar algumas coisas, começa a enxergar, mas a gente vive com o espírito do mundo te trazendo você, como se Deus estivesse longe de nós. Diga comigo: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo. Deus está na minha casa. Amém? Ele tem nos incentivado, tem procurado mostrar as coisas, como é que nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, não saia daqui preocupado, saia daqui te apegando nas promessas de Deus, porque todos os dias Deus tem uma palavra rema para a tua vida. Mas antes de você ligar uma notícia, uma informação, liga o teu coração com Ele. Aliás, não desligue nunca, para que Ele possa te abastecer, que você possa acordar e no momento que você enfrentar uma situação, você lembrar: a Bíblia diz: não temas. Então eu não vou temer diante dessa situação, seja uma notícia desagradável, seja uma informação que não é legal, mas não te atemorize diante disso. Olhe para Deus, que Ele disse: eu estou contigo. É diferente quando você tem as promessas de Deus para você. Todos os dias eu estou contigo. E Ele diz que nós temos que buscar. Buscai, olha o verbo. Essa é nossa função. Buscai, Ele diz, em primeiro lugar. Ou seja, antes de tudo, afirme o teu relacionamento com Deus. Conheça o coração desse Deus. Saiba quem é Ele. E você não vai andar ansioso, preocupado, cheio de temores,
quantas coisas da vida. Você vai viver uma vida intensa de amor e fé com Deus. Amém? E são promessas de Deus para mim e para você. Elas estão presentes na nossa vida todos os dias. Amém? Ele é um Deus que nos dá paz no meio das lutas. Olha o que diz em Isaías 66, no verso 12. Isaías 66, 12: porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Olha o que Deus está dizendo. Mesmo no meio das dificuldades, das lutas, Deus pode nos dar paz. E paz é uma coisa que as pessoas buscam, batem em lugares errados e não encontram. E Deus nos dá na sua graça. Você pode estar passando por um desafio, mas com o coração cheio de paz, cheio de certeza, cheio de confiança. E é o nosso dia a dia que nós precisamos dessa paz. Olha o que ele vai falar em Romanos capítulo 5 sobre esta paz. Justificados, pois, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o quê? Paz. Paz. Sabe o que é isso? Paz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, as coisas são diferentes. Totalmente diferentes. Sabe, queridos, ao longo desses anos de ministério, eu já participei na vida de tantas pessoas em todos os momentos. Eu já fui em casamentos, eu já celebrei cerimônias, eu já tive em batizados, em nascimentos, mas eu também já tive em momentos fúnebres. E quando você chega em momentos fúnebres, você identifica, olhando para a pessoa que está ali deitada, se ela partiu em paz ou se ela partiu atormentada. Se consegue identificar o coração, queridos. Simples olhar da pessoa mostra a transparência da paz que ela estava vivendo, mesmo no meio daquele momento difícil. Por quê? Porque ela estava com Deus. Jesus não brincou quando ele disse: quando eu justifico vocês, vocês têm paz com o Pai. E essa confiança, sabe? Eu quero finalizar em João 14, 1 João, capítulo 5, versículo de número 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Teve muitas coisas que os meus filhos pediram em momentos e ocasiões que eu disse: não dá, filho, isso não é legal. Mas teve muitas coisas que eles pediram, alinhado com o momento, com a sabedoria, e eu os concedi. Entende isso? João está dizendo, uma das promessas de Deus é quando você ora com sabedoria e pede as coisas com sabedoria a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos abençoa. Ele nos ouve, porque Ele tem cuidado de nós.
Eu quero que você possa nessa noite dizer para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ver ainda mais o que diz a tua palavra. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando o jovem rico chegou em Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Marcos descreve é que Jesus olhou para ele e o amou. Você sabe, quando Deus olha para nós, Ele nos olha com amor. Mas a segunda coisa que Jesus falou para aquele jovem foi: por que tu me chamas de bom? Só tem um que é bom, e esse é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: você está me identificando como Deus? Você está vendo bondade na minha vida? Que é justamente isso que nós precisamos ver em Deus. Enxergar e ver que Ele é bom. Talvez eu não conheça na íntegra as tuas aflições, os teus medos, mas eu quero te passar o Deus que eu tenho conhecido ao longo desses anos, ao qual eu tenho caminhado todos esses anos, ao qual eu tenho descansado o meu coração, ao qual eu tenho chorado muitas vezes, mas chorado de gratidão, porque é um Deus que nos surpreende a cada momento. É um Deus que olha para nós, se compadece, e está sempre pronto para nos ajudar, sempre disposto a fazer algo por mim e por você. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça.